hoje, amigo torcedor vascaíno, depois de uma semana sem ver o nosso Vascão, hoje a bola rola de novo para Vasco da Gama e São Paulo dentro do Caldeirão de São Januário. É jogo importante, é jogo decisivo, é jogo que não vale vaga ainda para a Libertadores do ano que vem, mas é jogo que encaminha o Vasco da Gama na disputa por essa vaguinha dentro do G7. É claro, nesse Acorda Vascão eu vou falar muito com vocês sobre a importância dessa partida, falar sobre Campeonato Brasileiro, trazer também informações importantes com relação ao que vem acontecendo nessas últimas horas do nosso Vascão. Teve uma atitude, uma postura deplorável que eu tenho que trazer aqui a você, de um treinador do Corinthians, cara. É ridículo, postura ridícula, que revolta o vascaíno nessa manhã de domingo. Eu vou trazer aqui para você e muitas outras informações, amigo. Enfim, terá pela frente aí um Acorda Vascão bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações e novidades sobre o nosso Cruz Maltino. Mas, é claro, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Para você que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com o Acorda Vascão, que chega sempre às 7 horas da manhã em ponto. O Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então é claro, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo onde tem essa palavrinha inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu, Lucas, conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. Show? Então vamos junto, amigo, fazer de um canal do Gigante Vasco cada vez maior e a sua ajuda é de suma importância. Vambora então, sem muita enrolação, falar logo, né, sobre o nosso Cruz Maltino. Quero começar aqui primeiramente com você, este Acorda Vascão, falando sobre algo que aconteceu ontem. Tivemos aí na sexta-feira o Sub-15 e o Sub-17 do Vasco da Gama entrando em campo pela Copa Rio, dentro do estádio Nivaldo Pereira, ambos os jogos válidos pela semifinal da competição, os jogos de volta. E nas duas partidas o Vasco da Gama, através dos seus resultados, conseguiu a classificação para a grande finalíssima do torneio. Então, Sub-15 e Sub-17, o Vasco conseguiu a classificação para a final da Copa Rio. E ontem, sábado, tivemos o Sub-20 da categoria, entrando, né, em campo pelo Campeonato Carioca, também pelas semifinais, mas no jogo de ida, contra a equipe do Fluminense. E foi empate. O primeiro jogo aconteceu em Xerém, na casa do tricolor das Laranjeiras, e o Flamengo conseguiu o Vasco, conseguiu arrancar um empatezinho pelo placar de 1-1. O Vasco joga agora partida de volta com o mando em casa, vencendo, se classifica para a final e pode agora sim falar sobre eles, né? Mais um ano seguido no Sub-20 ganhar o Campeonato Carioca em cima do Flamengo. Já é tradição, né? Todo ano tem Vasco e Flamengo em final de Campeonato Carioca e todo ano o resultado é o mesmo, vitória do nosso Vasco. Então é importante trazer a vocês, né, informação sobre a nossa base. E falando sobre base, falando sobre o que aconteceu nestas últimas horas, amigo, assim, é vergonhoso, cara. É vergonhoso o que a postura deplorável desse rapaz, desse cidadão, que eu, pelo menos, não conheço. Eu quero tratá-lo com muito respeito. Porque diferente dele, eu sou respeitoso. Porque o técnico do Corinthians, Lucas Pizzinato, dificilmente você vai conhecê-lo. Volto a repetir, eu não conhecia. Acabou soltando uma daquelas brincadeiras que muita gente, infelizmente, faz com o Vasco da Gama. E eu não sei por que, inclusive, faz. E falou em público, numa entrevista coletiva, onde o Vasco não tinha absolutamente nada a ver com a situação. Um recado para o senhor Lucas Pizzinato.
Quando o Corinthians nem sonhava em conquistar uma Libertadores, o Vasco ele já fazia história no continente sul-americano com Romário, com Edmundo, com Juninho. Quando o Corinthians nem sonhava em conquistar algo, o Vasco já brincava no futebol brasileiro. O passado, infelizmente, do Vasco é tenso, sim. Mas o futuro, pelo que tudo indica, tem muita coisa reservada pra gente. E talvez esse mesmo professor, Piscinato, eu nem vou chamá-lo de professor, nem vou dar, inclusive, o nome dele, eu vou falar esse rapaz a partir de agora. O Vascaíno não vai esquecer dele, não. Porque simplesmente, volto a repetir, minha entrevista coletiva, durante a comemoração do Hexa da Libertadores, que o Corinthians ganhou, ele falou a seguinte frase sobre o Vasco. Ridículo. Posicionamento deplorável desse rapaz. Se liga só. Muito feliz pelo que a gente já conquistou, mas a gente tem batendo na porta um Campeonato Paulista. Eu, particularmente, tenho 4 vice-campeonatos de Paulista. Né? Se eu ganhar mais um vice, eu vou ser o Vasco da Gama, tô brincando. Os caras brincam. Mas a ideia é que a gente busque esse título e seja campeão. Então, a gente está buscando essa próxima taça. A vergonha aí, né? A vergonha aí. Um recado, tá? O Vasco da Gama, ele não é piada, não, cara. O Vasco, pra você que não sabe, eu tenho certeza que você sabe, o Vasco é a história do futebol brasileiro. O Clube de Regatas Vasco da Gama é um nome que tá sempre na boca de todo mundo. É engraçado, né? Porque a gente pode ver por maus bocados, mas o Vasco é um clube que sempre tá na boca de todo mundo. Porque é um clube respeitado. E respeito incomoda. Altos e baixos foi o que o Vascaíno viveu nesses últimos anos com o seu clube. Mas o Vasco ainda move. O Vasco ainda arrasta multidões. O Vasco ele ainda enche estádio. O Vasco ele ainda carrega a maior, a mais apaixonada torcida do futebol mundial. E isso irrita os caras. Isso irrita os caras. Então eu, Lucas, eu fiquei revoltado. Então, alô, senhor técnico aí do feminino do Corinthians. Antes de tentar arrancar risada com o nome do Vasco como você tentou, lembra que o Vasco ele pode estar adormecido. E daqui a alguns dias, o teu Corinthians e o meu Vasco, eles podem se enfrentar numa final. E essa frase que você largou aí, ela vai ficar guardada para muito torcedor vascaíno. Pode ter certeza disso. Vergonha, cara. Ridículo o que esse rapaz aí falou, cara. Revoltante. Revoltante. Mas, enfim, amigo, seguir com o vídeo, né? Porque, vambora. Hoje a bola rola para Vasco da Gama e São Paulo, cara. É jogo grande, é jogo decisivo. Aparecendo aí para você a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. O Vasco hoje é o 8º colocado do Brasileirão. Tem 30 partidas disputadas. A gente olha para a tabela do Campeonato Brasileiro e vê um Botafogo com 31, um Mirassol com 31, um Cruzeiro com 31. O Vasco tem 30 jogos e 42 pontos. Ontem, a rodada foi aberta com o Santos entrando em campo contra a Fortaleza, empatando dentro da Vila Belmiro. Uma partida que de nada importa para o Vasco. Tivemos o Cruzeiro vencendo Vitória dentro do Mineirão, um jogo que nada importa para o Vasco. Tivemos Mirassol e Botafogo, um jogo que importa muito para o Vasco, empatando em São Paulo. E tivemos Flamengo e Sport dentro do Maracanã, o Flamengo vencendo. Esse resultado, Mirassol e Botafogo, foi essencial. Chegou a hora, e essa rodada vai marcar isso, o Vasco se desprender desse bolo aí da parte de baixo e colar mais do que nunca na parte de cima. Hoje, o Vasco da Gama está agarrado ali, no Grêmio, no Corinthians e no São Paulo. Está agarrado. Tem nitidamente alguns blocos do Campeonato Brasileiro, né? Tem o bloco que vai do Mirassol ao Flamengo, que é o G4, tá nítido, tá fechado. Aí tem o Bahia, o Botafogo e o Fluminense, bloco do 5º ao 7º, do G7. Aí vem Vasco, São Paulo, Corinthians e Grêmio, esse bloco de 4 clubes. Aí tem Bragantino, Atlético Mineiro, Ceará, Inter, Santos e Vitória. Todo mundo ali com chance, lutando para não cair para a 2ª divisão do Campeonato Brasileiro. E qual é o objetivo do Vasco nesta rodada? O Vasco já teve lá no bloco lutando para não cair, já teve no bloco
do meio de tabela, e o objetivo hoje do Vasco da Gama é se descolar desse grupo do Grêmio, do Corinthians e do São Paulo e grudar no bloco do G7. E isso vai acontecer com o Vasco vencendo hoje a partida. Caso o Vasco vença hoje a equipe do São Paulo, o Vasco vai a 45. O Vasco viu um Botafogo, né, empatar em São Paulo, ou seja, o Vasco indo a 45 fica apenas 3 pontos de distância do Botafogo. Hoje o Fluminense enfrenta a equipe do Ceará, dentro da Arena Castelão. A expectativa é que o Fluminense não vença esse jogo também, perca ou empate. E aí é hora do Vasco aí sim colar mesmo nessas duas equipes. Caso o Fluminense empate esse jogo, o Vasco pode terminar a 3 pontinhos de Botafogo e Fluminense. E aí que vem a coisa boa. Qual é a coisa boa? Quarta-feira, essa quarta mesmo, 7h30, Vasco e Botafogo dentro do Nilton. O Vasco vencendo a equipe do São Paulo hoje, indo a 45, enfrentando o Botafogo dentro do estádio Nilton Santos, na próxima quarta-feira e vencendo, o Vasco ultrapassa o Botafogo e entra dentro do G7 do Campeonato Brasileiro. Então é só para você entender como essa partida é fundamental. É um jogo importante, é um jogo decisivo para o Vasco da Gama dentro do Campeonato Brasileiro. É um Vasco que vem com novidade, é um Vasco que vem com mudanças para essa partida. O elenco Cruz Maltino teve uma semana cheia de treinos. O Vasco entrou em campo no domingo passado contra o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista. O elenco recebeu folga, né, na segunda e na terça, voltou às atividades na quarta, então teve quarta, quinta, sexta e sábado, 4 dias cheios de preparação. E durante esses dias, né, há uma expectativa diante daquilo que se foi visto nos treinos, que hoje o Vasco entre de uma forma diferente para enfrentar a equipe do São Paulo. Essa mudança deve acontecer no sistema ofensivo, com o retorno de Ryan após se recuperar de um edema na coxa. A expectativa é que ele entre em campo no lugar de Pablo Verrete. O Vasco forma uma trinca ofensiva, com Ryan, Andrés Gomes e Nuno Moreira, tá? Com relação ao restante da equipe, deve ser a mesma que enfrentou o Red Bull Bragantino no domingo passado em Bragança Paulista. Então o Vasco deve ir a campo com Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton, Barcos, Tietê e Coutinho, e no ataque Andrés Gomes, Ryan e Nuno Moreira. Esse deve ser o nosso Vascão, que vai enfrentar hoje a equipe do São Paulo dentro de São Januário. Show? Gostou, amigo? Deixa aí, é clara, a sua opinião nos comentários. Eu, Lucas, vou ficando por aqui. Deixe se você concorda, né, com o retorno, na volta de Verrete para o banco de reservas, com o retorno de Ryan no time titular. E já eu estou de volta com aquele nosso Fala Gigante, trazendo ainda mais informações e novidades sobre o nosso Vascão. Vamos que vamos! Curta, compartilhe, ajude o nosso crescimento, venha fazer parte da nossa família. E como eu sempre falo aqui no canal do Gigante Vasco, saudações vascaína. E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco.